Boa noite, gente. Estamos voltando aqui para a gente conseguir conectar com o Dr. Juarez. Vamos lá, vou tentar fazer o convite novamente, hein? E aí, amores, como é que vocês estão? Vamos lá, vamos ver se agora o Dr. Juarez consegue entrar. Vamos ver. Não sei se ele já entrou aqui. Dr. Juarez, você já está aqui no chat? Se tivesse, manifesta aí para eu conseguir achar você. Ele aparece para mim, mas eu acho que ele não está na sala. Ele não está conseguindo participar. Juarez. E aí, doutora Jandira, será que a gente dá o segmento? Será que... Deixa eu tentar ver com o pessoal aqui, se eles conseguiram ajudar o Juarez. O Juarez é super importante, né? Mais uma pessoa com conhecimento fantástico que ele tem, Com né? certeza. Que eu acho que seria excelente, né? Com certeza. Deixa eu tentar pelo... Só chegar um pouquinho para poder digitar aqui. Gente, só aguardar um pouquinho que a gente está tentando colocar o doutor Juarez aqui também, para a gente conversar sobre raiva humana. Já conversamos bastante sobre na perspectiva da veterinária, agora a gente vai entender como é que ela funciona como sendo um grande problema de zoonose. Ó, doutora Jandira, recebi aqui a informação para a gente seguir sem o doutor Juarez. Acredito que ele não esteja conseguindo entrar na live. Ele vai tentando, né? Isso, A gente vai começar e ele vai tentando. Então, vamos. Doutora Jandira, vamos começar pelo básico, né? Vamos tentar introduzir esse assunto para eles. Acredito que muita gente que está aqui seja estudante de veterinária, sejam veterinários e até alguns tutores também. A gente fala muito sobre raiva, mas eu fiquei até um pouco espantada com o quanto que as pessoas não conhecem essa doença. Acho que a gente teve uma redução dos casos tão drásticos assim, ao longo de 1986 até hoje. E apesar dos casos terem aumentado em 2022, parece ainda um problema muito distante para muita gente. Então, eu queria que a senhora falasse para a gente, assim, contextualizasse o que é a raiva, propriamente dita, né? O que é essa doença, como é que ela pode ser transmitida, em que ela implica no ser humano. A raiva,
quando você falou da importância do veterinário, que o veterinário veja a raiva, veja a importância do trabalho dele, né? A raiva é uma dessas doenças, ela é uma zoonose, né? É uma infecção, a doença é causada por um vírus, e ela tem uma importância grande porque ela faz com que os profissionais de saúde, que muitas vezes se sentiriam deslocados, eles têm que trabalhar juntos, né? A raiva mostra isso. Por quê? Porque o médico, né? Você tem o médico, você tem o enfermeiro, o técnico, toda a equipe dentro da área na assistência, mas você tem que ter o veterinário, você tem que ter o biólogo junto no controle do animal. E para trabalhar, para você fazer todo o atendimento, você tem que acompanhar esse animal. Você precisa saber da saúde dele. Então, essa raiva eu falo quando a gente vai estar trabalhando em algum treinamento, em algum momento com as equipes, né? Eu digo que a raiva é aquela é uma zoonose, é uma doença, né? É uma infecção viral aguda e que nós temos que trabalhar de mãos dadas, todas. Eu falo assim, a raiva da raiva, eu começo a brincar. Certo? Eu falo coisa, a raiva da raiva, porque tem momentos que você fala, gente, não é possível, como é que pode isso acontecer dessa forma, tal? A gente fica ansiosa, né, na doença, porque você não quer ver uma doença tão grave como essa, né? E se nós não estivermos juntos, todas as áreas, se a assistência, se a zoonose, né? A vigilância não estiver junto, a gente não vai conseguir controlar essa doença e nós vamos voltar a ter casos, né? E é uma doença muito séria, né, doutora? Porque assim, eu brinco que a gente só pega a raiva uma vez. Porque a coisa mais difícil que tem é a gente conseguir sobreviver dela, né? Então, por isso que é tão importante a prevenção. Sim, né? Nós não podemos falar que ela é 100% letal, porque a gente já tem alguns casos de cura da doença, né? Aí me perguntam, mas qual que é o tratamento? O tratamento é de suporte, você vai tratar de acordo com os sintomas que a pessoa tem. Tanto que o Ministério da Saúde até já elaborou um manual onde ele tem a orientação deste tratamento. Nós já tivemos no Brasil 2 casos, né, de cura, mas as pessoas ficaram extremamente sequeladas, né, com uma série de problemas em decorrência da doença, né? E a gente tem como prevenir. Isso é o importante. Mais uma vez, é com vacina, é com atenção, é com a vigilância. E a gente tem como prevenir a raiva. E isso é importante, que as pessoas fiquem atentas a isso. E conta pra gente como que o ser humano ele pode se contaminar com a raiva. Qual é a forma mais comum que a gente encontra, assim, para as pessoas que estão assistindo, é que elas conseguiram, na verdade, se prevenir de um acidente de risco? O que é? A raiva ela se transmite através de mordedura, de lambedura, né? Ou arranhadura. É um acidente, né? Que se de repente eu vou mexer com um cachorro na rua que eu não conheço, e esse cachorro se sente invadido, não é isso? Porque eu estou tirando ele dali, ele pode me avançar, pode me morder, né? Ou ele pode me arranhar, ou se eu vou brincar, o cachorro pode vir. Quantas vezes, né? Pode deixar, ai, que gracinha, e aí vem a lambedura. E muitas vezes a gente tem outros casos de acidente, por exemplo, na área rural, né? Com os animais de produção. Por exemplo, às vezes a pessoa acha, olha, minha vaca está engasgada. E ele pega a mão e enfia lá dentro na garganta para desengasgar aquela vaca. E a gente tem na nossa mão uma série de fissurazinhas e está ali o ponto de entrada desse vírus. Então, a gente quando tem, a gente lembra muito, olha, não mexe com animal que você não conhece, até para evitar, né? Às vezes você vai brincar, você brinca, tira um brinquedo, é um animal desconhecido, ele te avança, e aí você fica com a dificuldade, como é que eu vou poder vigiar este animal? Porque a gente tem um período chamado período de observação, que são 10 dias, se ele é um animal desconhecido, se eu não tenho como observar, para me proteger. Então, assim que tiver um acidente como este, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lavar o local
da infecção, onde teve a lambedura, onde teve a mordedura ou arranhadura, com água corrente e sabão. Mas lavar mesmo, lavar muito, né? Porque o vírus, o sabão, né, ele dissolve aquela gordura, né, como diz o outro. Só vamos explicar bem fácil para todo mundo entender. Ai, Juarez, querido. Oi, tudo bom, Luísa? Desculpa aí, tive que entrar pelo celular, que pelo notebook não apareceu o teu convite. Ai, pelo notebook é difícil mesmo. Gente, esse é o Dr. Juarez, ele também faz parte da Sociedade Brasileira de Imunizações, ele vai conversar com a gente também sobre a raiva. A gente estava aqui conversando agora, Dr. Juarez, sobre como que a gente se contamina, né? Como que o animal ele pode passar a raiva para a gente. E a doutora estava contando, né, para a gente que através da saliva, mordedura, lambedura, em alguns casos arranhadura também, em casos até de ruminantes, que a gente está achando ali que o ruminante está engasgado, corre o risco, enfia a mão lá dentro da garganta dele, e com as microfissuras da mão a gente acaba se contaminando. Após esse momento, vamos supor que a gente se pôs numa situação de risco. Vamos supor que eu seja uma protetora de animais e eu fui resgatar um animal. Esse animal estava com comportamento alterado. Na hora que eu fui resgatar, levei uma mordida. O que eu faço a partir desse momento? Bem, já que a Jandira já estava respondendo, então eu vou começar a entrar aí na conversa. A primeira coisa é lavar bem o local, né? Quer dizer, a primeira coisa, assim, se é uma pessoa que trabalha no ramo, né, ela tem que ver se ela não é candidata já a fazer a vacina da pré-exposição. Por exemplo, para veterinários, como é o teu caso, é sugerido, né, e é disponibilizada a vacina na pré-exposição. A pré-exposição é exatamente aquilo que tu faz antes da pessoa ter contato. E por que alguns profissionais se fazem isso? Porque eles têm mais risco, como o veterinário, né? Mas vamos dizer que essa pessoa não fosse contemplada nesse grupo e ela não é vacinada. Então, a primeira coisa é lavar bem o local, né? E a segunda é procurar um posto de saúde. E no posto de saúde é que vão orientar sobre a necessidade ou não de ser feita a profilaxia para a raiva, que a gente chama, né? Porque a profilaxia não é só a vacina. Muitas vezes tem que usar a vacina e o soro, né? Então, tudo depende da situação, depende do tipo do acidente, a possibilidade ou não de observar o animal. E lembrando também que muitas vezes a gente tem que fazer a vacina do tétano também, porque quando tem um ferimento, se o tétano não está em dia, a vacina também tem que ser aplicada, né? Eu lembro que na minha época de faculdade, quando a gente fazia o protocolo de pré-exposição, ele já era junto com a vacina de tétano também, exatamente por conta disso. As faculdades pediam bastante na época, né? Porque a vacina do tétano, né, Luiz, é uma vacina que as pessoas têm que fazer de 10 em 10 anos. E as pessoas não se lembram disso, né? Então, essa é a rotina, aplicar de 10 em 10 anos a vacina do tétano, porque quando tiver algum acidente já está vacinado, né? Sim. Teve até uma pergunta aqui que é muito boa, e ela já estava incluída aqui no nosso cronograma. Por que existe protocolo de pré-exposição e protocolo de pós-exposição e não todo mundo se vacina? Por que a gente não tem essa vacina para todo mundo? Acho que é muito interessante para eles saberem. Quer responder, Jandira? Nós dois. Então, nós vamos juntos, igual um conjunto, né? Uma dupla. Nós temos a vacina da pré-exposição para aqueles profissionais que têm o maior risco. Por quê? Quando você, veterinária, já se vacinou, você, se tiver um acidente, né? Você, muitas vezes, de acordo com o acidente, você não precisa nem dar continuidade, porque o seu organismo já produziu a proteção contra a doença, certo? Mas é importante que você acompanhe, faça uma sorologia anual para verificar se você está protegido ou não, tá? Isso é super importante. A gente sabe que tem muita dificuldade, né, com essa sorologia. Quando é na rede privada, ela não é exatamente a melhor, aquilo que, né, mais mostra para a gente a nossa proteção, mas a rede pública é impossível fazer sorologia de 100% de todos os profissionais que estão ligados a essa área. Então, quando você faz a pré-exposição, você já está protegido
contra um acidente. Por que vocês, profissionais, determinados profissionais, que são aqueles que têm o maior risco? Se eu não sou uma pessoa, eu não mexo com animal, nem nada, eu não estou tendo risco. Eu vou ter risco se eu tiver um acidente. Então, eu já protejo. A gente não tem proteção para 100%, não tem vacina para 100% da nossa população, e eu preciso ficar atento, sim. Se eu não tenho, não fiz pré-exposição, se sofrer um acidente, eu preciso... aqui, eu falei, Juarez falou a mesma coisa. Num acidente, num momento, lavar com água corrente e sabão, imediatamente, e procurar o serviço de saúde. É o posto de saúde, ou na minha cidade é uma outra unidade, é uma UPA, é aquele serviço que é referência para o atendimento. Muitas vezes nós temos acidentes, né, Juarez, tão graves de mordedura de animal que chega a lacerar partes, né, que você tem que... a gente não recomenda sutura até para manter o local sem muito risco de infecção, mas muitas vezes você tem que fazer alguma aproximação, você tem que procurar um ambiente hospitalar de acordo com o tipo de acidente, né? E muitas vezes aí é que o profissional vai avaliar se você vai ter que fazer após exposição, que é a vacina após o acidente, ou se vai ser só vacina, se vai ser soro, ou se só observação do animal. Conforme o acidente, só observação. Para isso, o Ministério da Saúde já disponibilizou para todos nós um quadro que ele é orientador. Esse quadro, de acordo com o acidente, o tipo de animal, o local, porque a gravidade vai ser de acordo com... né? Se eu tenho um ferimento em polpa digital, por exemplo, né? Na cabeça, tudo onde eu tenho um risco maior, né? De que se eu for infectada, né? Se o animal tiver infectado pela raiva num acidente como esse, o risco é muito maior de que eu venha desenvolver a doença. Então, de acordo com o acidente, é que é a indicação, se só observação do animal, se vacina e soro. Luiz, Tá? até só um comentário, né, para as pessoas entenderem, né, por exemplo, o que a Jandira falou, né, extremidades, né, então as mãos, faces são regiões que têm muita inervação, e o vírus, ele caminha pelos nervos, né? Então, por isso que, dependendo do tipo de acidente, né? Até anteriormente a gente tinha uma regra um pouco diferente, agora a gente tem essa regra de, independente do tipo de acidente, se o animal for possível de ser observado, né? Que assim, agora, quando é um animal de rua, quando é um animal desconhecido, daí tem que fazer o protocolo completo. Jeito, né? Mas quando o animal é observável, a gente tem que observar. Quando é observável, né? Assim, são 10 dias que tem que observar, ver se ele não vai adoecer, se ele morrer, se ele fugir. Se isso acontecer, né? Tem que iniciar o esquema da profilaxia. Né? A gente lembra, né, eu queria só completar, porque eu acho, até uma história que a gente fala, que fica assim, gente, mas não é possível, o animal estava super bem. Mas ele fugiu e, de repente, foi atropelado, do nada. E aí eu não posso mais... eu não vou mais observar o animal. Ele foi atropelado, ele fugiu por quê? Porque estava brincando, ele saiu na rua porque estava brincando, ou porque realmente, porque o animal com raiva ele vai ficar mais acuado, né? Ele se isola mais, ele fica mais acuado. Então, assim, por que aconteceu isso? Ele foi atropelado, pode ser, né? Que aquele animal não tivesse raiva nem nada, mas para minha segurança, para a segurança daquele paciente, ele vai fazer o tratamento completo, porque eu não tenho garantia se ele estava doente ou não. E até, né, Luísa, só para também completar, na verdade, assim, o grande problema da raiva é que é uma doença mortal. Né? Então, são raríssimos, como a Jandira já falou, raríssimos aqueles que se salvam. Né? Então, tem alguns protocolos que até a gente tem 2 exemplos aqui no Brasil, mas são raríssimas as pessoas que se salvam. Então, como a doença é mortal, daí tu não tem saída. Daí tu tem que fazer a profilaxia com vacina e soro quando é indicado. Né? E qual o tempo de incubação da doença? A pessoa teve o contato, em quanto tempo ela pode começar a apresentar os sinais se ela não procurar um pronto-socorro?
Olha, vamos ver o que a Jandira diz, mas pode ser de dias até anos. Varia muito, né? Não existe um tempo exato. Até anos, né? Então, até anos? A gente não, até anos. Né? Isso eu não sabia. Não, pode ser muito prolongado. Nós tivemos até um caso, né, Juarez, nos Estados Unidos. Se não me engano, foi Estados Unidos mesmo. Zé Geraldo, que é um colega nosso aqui, sempre conta isso nos treinamentos, né? Que a pessoa foi para lá e já tinha, acho que 8 anos que ele estava lá. Nossa. E ele desenvolveu a raiva. Quando desenvolveu, todo mundo, ninguém sabia o que era, tentando identificar, tentando saber o que é. Aí descobriu sobre um acidente 8 anos enquanto ele estava no Brasil. Nossa, agora muito. Ainda bem que eu tenho vacina, porque senão eu ia estar agora. Pois é, mas a gente tem uma forma que não é complicada de se proteger. Em acidente, lavar no momento. Isso a gente tem que lembrar sempre, com água corrente, sabão, e procurar o serviço de saúde. Porque né, Vares? Porque aí a pessoa lá vai saber avaliar o caso. Não, e a outra coisa importante é isso, né, Luísa, que não é só uma mordedura, né, como a gente falou, é arranhadura, lambedura, né, então, porque a gente fala um acidente, mas assim, uma lambedura, como é que vai configurar como um acidente? E pode sim, né, como também com os morcegos, que a gente tem tido, os últimos casos mais frequentes têm sido com morcegos, né, também, às vezes, aquela picadinha que tem, assim, né, que muitas vezes nem se enxerga nada, então tem que ter muito cuidado, né, com esse tipo de situação. Entendi. A gente estava falando aqui sobre a raiva, mas só para poder também as pessoas entenderem que se trata de uma doença que tem o caráter de se mostrar de forma neurológica, né? Muitos desenhos animados demonstram a raiva. Eu lembro quando eu era criança, eu via alguns desenhos, a gente assistia muito Tom e Jerry, tinha cachorro no desenho, e se falava mais de raiva antigamente do que se fala hoje. E sempre foi demonstrado os animais babando, né? Outro dia, eu não sei se porque eu estava pesquisando muito sobre raiva ultimamente, mas tem me mostrado muito vídeo na rede vizinha, né, no TikTok, mostrando sinais de hidrofobia. Então, é comum que as pessoas, né, demonstrem sinais neurológicos como fotofobia, essa cialorreia, né, porque as pessoas não conseguem deglutir. Conta pra gente como é que é a sintomatologia da doença, mais para as pessoas conhecerem mesmo como é que funciona. E como é grave e sério. Eu acho que a primeira coisa que queria colocar, né, Luiz, assim, o nome raiva, né, a origem é lá do latim e também tem do sânscrito, uma coisa assim, que significa fúria, que significa uma demência, uma coisa de enlouquecimento, assim, né? Então, daí que vem esse nome raiva, uma coisa lá que inclui grego, latim, sei lá, essas coisas mais antigas. E exatamente isso que tu falou. A gente pode ter esses quadros em animais, mas não necessariamente tem um quadro tão florido assim, né? Apesar que eu sou pediatra e sou intensivista pediátrico, eu nunca tratei nenhum paciente com raiva, né? Eu já tratei paciente com tétano, mas com raiva nunca tratei. Porque realmente, assim, é muito... como a gente consegue fazer a profilaxia para a imensa maioria dos casos, né? Então é muito raro a gente ter essa experiência. Eu não sei se a Jandira tem, mas os quadros são muito parecidos tanto em humanos como em animais, né? Nós até tivemos casos aqui, eu moro em Belo Horizonte, né? Aqui em Minas Gerais, nós tivemos casos que foi a raiva transmitida pelo morcego, mas eu não vi os casos, estavam, né, no hospital, e que a gente só acompanhou o desenvolvimento, desenrolar. Mas aí o morcego mordia a pessoa? Olha, vou só te falar o que é. As pessoas, às vezes, com a questão do morcego, muita gente acha que é engraçadinho, quer brincar, quer fazer uma coisa ou outra, e a gente orienta a não fazer isso. Não mexa, não toque, né? Mas esse aí é frugívoro. Ele só come fruta, ele não tem perigo, ele não é hematófago, que é como todo mundo colocava sobre o quiróptero antes. Então, a gente tem aqui, né, que é a equipe que acompanha, né, a vigilância dos quirópteros, onde a gente tem frugívoro que se identifica positivo para raiva. Então, não é só o hematófago,
né? Então, nós temos hoje frugívoros. Então, assim, a gente orienta, não mexa, não brinque. Se você encontrar um morcego, o que que você faz? Se eu encontrar um morcego, de repente, na área da minha casa, porque a janela estava aberta, adentrou um morcego, eu encontrei. Eu vou tentar tirá-lo? Não. Você busca o serviço de zoonose, se você não tem, do seu município, se não tem um nome exato, né, no município, como serviço de zoonose, serviço de vigilância, a Secretaria de Saúde, ou o posto, que tem aquelas pessoas que vão saber como vão capturar esse morcego, né? Não tente fazer, não tem, né, Juarez? O risco é você tentar capturar. Ah, eu vou pegar um. Não, eu peguei uma luva. Eu peguei uma luva para pegar e guardar, e de repente essa luva, o morcego, ele pode, um acidente com o morcego, muitas vezes, pode ser um toquezinho que você nem percebe, você tem algumas arranhaduras no dedo, ou de repente bate no couro cabeludo, como é que você vai saber se o morcego, né, atingiu, se feriu ou não, né? Então, agora assim, a gente sabe que os sinais podem aparecer aí, ó, em tantos anos. é. Melhor não Então, tentar. E morcego é sempre considerado grave, né? Grave, Morcego, é um acidente grave. Isso. independente Então, da situação, né? Se é assim, se tem a é, mordedura ou não tem, né? Porque como a Jandira tem, falou, a gente muitas vezes tu não sabe, tu acorda e encontra um morcego no teu quarto, o que que aconteceu durante a noite, tu não sabe. é. E aí, como você Acordou com falou, um até por morcego no inclusive, doutor quarto, Botaro, é grave. Acordou, tem um morcego no isso. quarto, é um acidente grave. Por quê, né, Joara? Você não sabe onde que ele... Eu me lembro bem de alguns anos atrás, não pode nem falar quantos, né? É que num treinamento de raiva que a gente estava tendo, uma das pessoas que era até do PNI, do Programa Nacional de Imunizações, tinha passado um fim de semana num sítio e ela viu, o morcego voou, bateu nela. Quando ela falou isso, todo mundo já direto para a unidade. E não se identificou absolutamente nada. Com muito custo, ela percebeu uma manchinha na testa da filha dela, que estava no mesmo quarto. E as duas tiveram que fazer o tratamento completo. Por quê? Eu não vou observar morcego. Não tem como. Porque o Quanto cachorro, o gato, tempo ainda a consegue, né? gente ainda consegue, né? Quanto tempo a raiva vai fazer o cachorro, geralmente o gato, esse animal, em torno de 10, no máximo, até 10 dias, para a gente observando, para ver se ele vai a óbito ou não, né? Para ver se é raiva ou não. Agora, o morcego não tem como observar, é uma coisa complexa, né? A gente não sabe esse tempo que ele tem, né, de doença até o óbito. Então, assim, lembrar, mas existe uma forma de prevenir, é isso que a gente chama atenção o tempo todo, sabe, Luísa? Né, Juarez? Existe a forma. Um acidente, conforme ele falou, a lambedura, parece que o nome acidente é assim a denominação que a gente na saúde dá, mas a lambedura de um animal é um acidente, é lavar com água corrente, sabão e procurar um serviço de saúde. Quando nós falamos de lambedura, eu lembrei um pouco a questão do gato, né? Por exemplo, se adentrar, eu tenho um gato, e aí o morcego adentrou lá onde meu gato estava, ele estava infectado, né? Ele infectou meu gato, e gato tem mania de ficar lambendo muito, né? Principalmente pata. Quando ele fala de arranhadura, o gato lambe muito a pata, né? Já pensou, essa pata tá ali, ele vai e te arranha. Você entendeu? Isso é importante. Você é veterinária, sabe disso muito melhor do que eu, né? Então, assim, a gente, são alertas que a gente faz. Né? E o quanto Luísa, é importante as campanhas de vacinação, né, dos cães e gatos. Isso ajudou muito a gente a conter a doença e hoje a gente se dar ao luxo até de muita gente não conhecer e achar até que a doença está erradicada, né? Não é porque ela não chegou até a gente que ela está erradicada. No Brasil, ela ainda existe, né? Só que outra informação importante que até eu chequei nessa semana aqui, não são todos os estados mais que vacinam para raiva de pet, né, de animal doméstico. Né?
Então, por exemplo, eu moro no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, já há alguns anos não se faz. Por que que eles pararam de fazer? Porque não tinha no histórico, não tinha a raiva animal e não tinha sentido ficar fazendo as campanhas. Parece que toda a região sul, eu acho que Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e parece que São Paulo também não fazem campanhas, aquelas campanhas que a gente tinha para vacinação indiscriminada. É claro que diminuiu muito, né, o número de animais abandonados de rua, mas até tem uma experiência, Luísa, tem filha de um colega meu e da Jandira, 2 meses atrás, né, que ele também é pediatra, ela estava passeando com o cachorro dela na frente do edifício, de repente surgiram de todos os lados uns 10 cachorros, né, e o dela era um cachorro grande, nem sei qual era lá o nome do tipo do cachorro lá. Mas, só que a raça, né? A raça. Mas, assim, acabaram mordendo ela, então não sabe nem quem mordeu ela, né? Se foi o próprio cachorro dela, se foram os outros cachorros, claro que o dela não deve ter sido, mas surgiram 10 de tudo que era lado, assim. E dali a pouco todos se foram, né? Ela conseguiu pegar e entrou para a gente viu nas imagens, e ela entrou para um edifício vizinho do dela, que abriram para ela poder. E daí tinha uma mordedura na coxa, né? Que ela não sabe identificar de quem era. Nem ideia, e os cachorros tudo de rua. Então, não tinha como. Então, o que foi feito? Foi lavar bem, procurou atendimento na unidade de saúde e foi orientada a vacinação com o soro, porque nessa situação não tinha como acompanhar o animal, né? Sim. E quanto tempo de duração tem a proteção da vacina da raiva para o humano? Quer falar, Julieta? Olha, a vacina, em média, a gente imagina em torno de cada 5 anos, né, Juarez? Uma proteção, mas você pode ter mais. Por isso a sorologia é importante. Você precisa avaliar se você que tomou a vacina, se você está protegido ou não. Às vezes você pode ficar mais tempo do que 5, 6 anos. Você tomou a vacina, já tem 8 anos que você fez a sua pré-exposição e você ainda está com soroproteção. Agora, não é isso é importante, né, Luísa? É. Assim, então, a vacinação que é feita na pré-exposição para as pessoas de risco, que a gente falou, veterinários e outros que lidem com os animais, na realidade, esse grupo todo que é contemplado com a pré-exposição tem que fazer a dosagem de resposta e avaliar, né, quando essa dosagem cai, né, a dosagem de anticorpos cai, daí a pessoa tem que fazer um novo ciclo de vacinação. Agora, pessoas que tiveram acidentes, né, com vacinas, isso é interessante também dizer que mesmo uma pessoa que fez na pós-exposição, né, que na pós-exposição o número de doses é diferente, Luísa. Na pré-exposição são 2 doses e na pós da vacina, né, e na pós-exposição são 4 doses. Isso também mudou de alguns anos para cá. Mas nas duas situações, tendo acidente, tu vai avaliar, né, por exemplo, na pós-exposição, se tu tiver um outro acidente, com certeza tu não vai precisar fazer a profilaxia completa com soro, mas a vacina provavelmente tu vai ter que repetir, tá? Mas então depende muito da situação, né? Então, mas mesmo para quem faz a pré-exposição, se não tiver feito a sorologia para ver se está adequadamente protegido, tu vai ter que começar o esquema vacinal também, né? Entendi. E a resposta é individual, né, Juarez? Tem pessoas que respondem mal a uma vacina, né? A proteção nem sempre é 100% e a resposta é individual. Então, muitas vezes a pessoa que já tem uma doença mais grave, uma imunossupressão, ela pode não responder adequadamente à vacinação. Estou errado? É isso mesmo, doutor Juarez? Olha, quem fala aí, a Jandira é uma das pessoas que mais conhece esse assunto. Eu sou comprometido aqui. Na semana passada eu abri uma caixinha de perguntas nos meus stories para poder liberar que as pessoas que ouviram tanto eu falar sobre raiva nesses últimos 2 meses dessem as suas questões, as suas perguntas, né? E a primeira pergunta foi essa daqui, ó. Animais que moram em apartamento e sem nenhum outro acesso à rua, ainda assim podem pegar a doença? Quem fez essa pergunta foi a @CLJulie.
Essa é uma grande questão que me fazem bastante também. Luiz, olha, meu cachorro ele não vai para a rua, meu gato não vai para a rua, ele só fica dentro do apartamento. Eu preciso continuar vacinando? E a resposta é sim. Por quê? O animal está em apartamento, mas dependendo se a área onde você estiver for arborizada, aqui na minha casa mesmo tem muita árvore, eu vejo os morcegos passando. Se meu gato vai para a janela e por um acidente consegue o contato com esse morcego, e existem vários vídeos aí mostrando gatos pegando morcego na janela, ele pode ser um foco da doença ali para mim, né? Então, por isso que é muito importante que você vacine seu animal, independente se ele passeia ou não, tá? Anualmente, vacina de raiva tem que estar em dia, né? Você que é veterinário até descobriu outro dia que o gato, teve um caso de um gato que pegou o morcego para brincar, né? Que ele vê aquilo ali e brinca, né? E ele brinca, né? Aí eu vou imaginar, pegou para brincar. E aí era um morcego positivo, tá? Então, assim, todo o trabalho... Aqui em Vitória, onde eu moro, acontece muito. Tem bairros aqui muito arborizados. E aí, nesses bairros mais arborizados, em que os primeiros andares ficam ali em contato com as árvores, acontece muito de gato pegar morcego, muito mesmo. E já deram positivos aqui, em bairro nobre mesmo. A gente acha que é só zona rural, mas não é não. Né? A segunda pergunta aqui, ó. Mesmo o animal... Ah, não, essa já foi mesmo o animal estando vacinado, há chances de contrair a doença? Se sim, há expectativa de cura? @Ingrid Dodoni. O animal que contrai a doença não tem perspectiva de cura, até porque uma das recomendações é a eutanásia para que ele não contamine mais pessoas. Quando você não chega no diagnóstico diferencial que te faça pensar em uma outra doença neurológica e que aquilo vai se caminhando realmente para uma perspectiva de raiva, a orientação é fazer a eutanásia. E o animal, estando vacinado, ele pode até estar vacinado, mas se a resposta de anticorpo dele não for o suficiente, ele pode contrair a doença, né? Então, se a gente vacina um animal no momento onde ele não está apto a receber essa vacina, vamos supor que quando você vacina, como o exemplo que a doutora já deu, se você vacinou o animal estava ali imunossuprimido e não respondeu corretamente essa vacina, ou ainda não deu tempo do animal responder essa vacina, ele entra numa janela que é fácil você se contaminar se tivesse acesso. Isso. Então, ainda assim pode contrair. E eu acho que é importante a gente colocar, né? Porque, assim, principalmente assim, os animais de casa, tendo eles vacinados, é claro que não significa que eles não possam adoecer e transmitir raiva, eles podem, sim, é claro que a possibilidade é muito menor, mas da mesma forma que a gente já conhece várias situações de vacinas em humanos, a mesma coisa. Tem, por exemplo, vacinar gripe ou vacina Covid, te impede a doença grave, mas não impede a doença, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ter cuidado. E a outra é que, independente dele ser vacinado ou não, essa possibilidade da gente cuidar, porque assim, se eu consigo cuidar aquele animal por 10 dias, eu não preciso fazer nada, independente da... Estou falando assim, animal esse assim, um cachorro teu que te mordeu, foi lá brincar com ele por algum motivo mordeu. Tu consegue observar ele por 10 dias, além, é claro, lavar bem. Acho que sempre tu tem que fazer uma opinião do profissional de saúde, mas tu tendo essa possibilidade de observar, tu praticamente fica só na observação, que isso é uma coisa interessante que muda muito, né? O que a gente pode fazer. Porque eu vi que alguém aqui perguntou quando que se usa soro. O soro tu vai usar, né? O soro a gente tem 2 tipos de soro, um soro heterólogo e uma imunoglobulina, né? Tu vai usar em situações que tu não tem como ter esse controle. Então, por exemplo, morcego, ou um cachorro de rua, ou um gato de rua, né? Que tu não vai conseguir controlar, esse aí tu obrigatoriamente vai ter que fazer as duas coisas, né? E por que o soro? O soro já te dá a proteção pronta, os anticorpos prontos. A vacina vai fazer com que o teu organismo crie anticorpos. E o soro já é uma proteção pronta. Por isso que, dependendo da situação, a gente tem que fazer as duas coisas juntas, né? Mas não é em todas, nem sempre a gente precisa fazer vacina, nem sempre precisa fazer os dois, né? Por isso que precisa de uma avaliação, né, de um profissional da saúde após o acidente, né? Ó, essa aqui é uma pergunta interessante. Por que no Brasil a gente ainda tem a raiva e na Europa, na maioria dos países, já estão erradicados? @BrunaFernandes03. E aí, o que vocês... Olha, a raiva continua acontecendo em todo mundo, né? Inclusive, é uma dificuldade, porque é uma dificuldade muito grande, porque com frequência, a gente tem dificuldade em conseguir vacina, o soro, né? Porque é mundial, é uma demanda mundial.
Mas em todos os países tem relato de casos, né? Na Índia tem muito caso, né? A maioria dos vídeos que eu vejo a respeito é sempre na Índia. África. E acho que daí também tem muito da cultura, né? Então, e também eu acho que, claro, uma situação de mais desfavorável, uma população mais desfavorável economicamente, mais vulnerável, claro que daí os riscos também aumentam, né? Então, por exemplo, Europa, a gente sabe que a gente tem provavelmente também pelo nível de vida e coisas, uma situação mais controlada, os animais todos vacinados, né? Então, acho que isso também elimina a possibilidade de ocorrer a doença, mas não significa que não aconteça. Lá, os protocolos de lá são iguais aos nossos daqui. Parece que lá, eu sinto assim, que a maioria desses países mais desenvolvidos, eles têm um controle populacional dos animais muito grande, né? Em alguns casos, em alguns países, eles pedem até mesmo o registro dos animais que você tem no governo. Então, eles conseguem fazer um controle muito melhor que às vezes aqui a gente não consegue. A gente está andando, né, caminhando para que isso aconteça com as campanhas de castração, com as campanhas de vacinação. Mas eu sinto que lá fora, nos países... Sinto não, né? Com certeza, nos países mais desenvolvidos, esse controle acaba sendo maior. Talvez isso tenha um pouco... justifique um pouco, né? E apesar de que uma coisa, né, daqui a falar, só um pouquinho, Jandira, já te passo. Estados Unidos, que tem esse controle que tu fala, esse controle, né, do veterinário é muito rígido lá, e é um dos países que com mais frequência a gente recebe notícias, né, de diagnóstico de raiva em determinado tipo de animal, e aquilo que a gente falou, nem sempre também são animais passíveis de vacinação, né? Porque quando a gente fala num animal passivo de vacinação é uma coisa, agora quando tu pega animal silvestre, morcego, daí já muda tudo. Né? É verdade. Doutora Jandira, a senhora ia falar alguma coisa? O que eu ia falar era bem isso aí que o Juarez falou, né? A gente entra na mesma discussão, mas é importante, sabe, Luísa, lembrar aos tutores, né, que não deixe de vacinar seu pet, sabe? Né? O pet é aquela coisa gostosa, aquele carinho, aquela coisa, não deixa de vacinar. As campanhas estão por aí. Assim como a gente está tendo, né? Nós estamos vivenciando, né, Juarez, numa luta, num trabalho, tentando recuperar as coberturas vacinais das nossas crianças com doenças com risco de reintrodução, a mesma coisa, esse carinho com os pets, que as campanhas anuais de vacinação contra a raiva, né, animal, elas não têm tido ultimamente, nós não estamos tendo coberturas tão boas quanto tínhamos antes. Então, a gente aproveita o momento para dizer, não deixe de vacinar seu pet. Né? Não deixe vacinar. A vacina está aí para proteger. É rapidinho, vamos lá. Né? A vacina, geralmente se montam vários postos em locais estratégicos nos dias de campanha, né? Para que eles façam isso. Então, onde você tem essas campanhas, é muito mais fácil. Então, não deixe de vacinar. E gente, a vacina é uma coisa muito simples e muito rápida. Qualquer consultório que você entrar, seja consultório, seja clínica, pet shop, qualquer lugar onde tem um consultório e um veterinário, você vai conseguir aplicar essa vacina antirrábica. Ela está em todos os lugares. Então, assim, é bem fácil mesmo esse ato. Vamos para a próxima pergunta, ó. Se meu cão contrair a raiva, ele pode passar para o meu gato? Ou ele só consegue transmitir a outro cão? @Fanny Meregaro. O cão, a partir do momento que ele está contaminado, ele consegue transmitir a qualquer um, inclusive ao ser humano. Então, mordeu, ele está contaminado. Mordeu a gente vai pegar. Mordeu o gato vai pegar. Ele consegue passar para todas as espécies. Só basta ter um contato com a saliva contaminada. Não é isso, doutores? Isso mesmo. Exatamente. Outra pergunta aqui, ó. Sou auxiliar veterinário. Também tenho direito, /obrigação, a tomar a vacina para trabalhar? @Thaís Nunes, SQZ. Sim, todos os profissionais que atuam com animais, profissionais que trabalham em zoológicos, profissionais que trabalham em criação, profissionais que trabalham com clínica,
por mais que não sejam veterinários, que sejam auxiliares, até mesmo os que são os auxiliares de serviços gerais dentro da clínica, que têm contato com os animais mesmo, eles devem fazer o protocolo de pré-exposição por estar muito mais aptos ali, tem maior facilidade, na verdade, de ter a doença, porque se chegar um animal contaminado, você corre mais risco, né? Então, se você trabalha com animais, o ideal é que você faça, né, o protocolo, tá? 8ª pergunta. Cães espumam pela boca igual no desenho animado? Por que que as pessoas têm cialorreia e por que que os cães também têm, né? Por que que tem essa característica de espumar pela boca? Isso tu podia responder, hein, Luísa, como é que é dos animais. Na realidade, o que eu falei antes... É o mesmo mecanismo. Mesmo. É a cialorreia. É o mesmo mecanismo. É uma doença neurológica, né? Que tu vai ter uma deterioração que vai ser muito rápida, né? E eu acho que até a manifestação é uma progressiva piora neurológica, né? Então, tu não vai conseguir engolir, é uma série de coisas, né? Você vai salivar, o animal vai salivar e não vai engolir. Então, ele sai. Quando você falou cão, espuma pela boca, eu fiquei imaginando a cena, sabe? Até imaginando eles babam de uma forma diferente. Não, eu fico imaginando um desenho, né? A pessoa imaginando um desenho animado, uma coisa falando isso, né? Mas é por isso mesmo, né? Ele baba, né? Por que que baba? Tem até as brincadeiras. Cara tão doido que até baba, né? Até mesmo fazendo quando fala de alguém, muitas vezes, o mineiro tem muito dessas coisas, né? De falar, fazendo alusão à questão, à raiva, né? Mas é exatamente por isso mesmo. Porque o que acontece, gente, quando a gente fala em raiva, até a gente até falou, né? Por que que o nome dessa doença é o nome de um sentimento? Exatamente porque o animal, ele tem uma parte que a gente chama de raiva furiosa, né? Que é quando ele demonstra as alterações comportamentais. Por isso que a gente fala, se você encontra um animal que ele não está apresentando um comportamento ideal, que é o quê? É um animal que aceita mais o contato, que às vezes vai até você. Se você vê um animal mais na encolha, com um olhar diferente, num posicionamento diferente, evite contato, porque a gente não sabe se essa alteração comportamental, ela é porque o animal realmente tem algum tipo de reatividade, ou se ele realmente pode estar com a doença, né? Então, qualquer alteração comportamental que altere a forma como o animal se relaciona com você, evite encostar se você não conhece esse animal. E até mesmo se esse animal for o seu. Se de um dia para o outro o seu animal começar a apresentar comportamentos muito esquisitos, como, por exemplo, geralmente o animal fica com uma excitação muito grande, ele fica excitado com tudo, com questão de barulho, com questão de contato, ele não quer contato, ele rosna para você do nada, você vai ver ele babando, ele vai tentar te morder, às vezes os olhos ficam muito vidrados, pupila dilatada. Esse tipo de comportamento, ele já tem que acionar a bandeira vermelha para vocês. E a partir desse momento, mesmo que esse animal seja seu, você tem que entrar em contato com os órgãos de fiscalização da sua cidade. Geralmente, para os animais, é o CCZ, né? Sim, porque tem uma possibilidade nessas situações, principalmente quando esses animais morrem, né? Tem a possibilidade de serem avaliados e ver se eles morreram por raiva. E se eles morreram por raiva, modifica toda a parte da vigilância naquelas pessoas que tiveram contato com aquele animal. Então, assim, encontrar um animal morto é importante também chamar a zoonose para a zoonose avaliar esse animal, né? E a outra coisa que a gente tem falado sempre, né? Os animais são como a gente, né? Eles são vítimas. Então, a gente não pode maltratar os animais, que nem a gente tem para a febre amarela, né? Dos macacos, né? Então, tinha épocas que as pessoas ficavam matando os macacos achando que eram os culpados da febre amarela. Não, eles são vítimas como a gente. E eles servem até como alerta para a gente de alguma coisa que está errada acontecendo. Né? Lembrar que a gente hoje em dia está tendo, né, caso de raiva pelo vírus do morcego, animal. Morcego, quem vai, né, pegar o animal, morder o animal e vai, aí no caso, o cão, né, o seu cão, o seu gato pode vir a desenvolver a doença.
Por isso é importante, quando você disse, né? Aqui é cheio de árvore, eu vejo muito morcegos, eu tenho que ficar atenta, inclusive, com o meu animal. E uma coisa que eu me lembro bem num dos treinamentos é que às vezes você está andando na rua, Belo Horizonte tem muitas árvores, tal, de repente você começa a ver morcego voando à noite. Agora, quando você observa que o morcego está com um comportamento, ele voa na árvore, comportamento diferente, ele está voando baixo, esse é um risco grande, não é isso? Ou eu estou errado? É verdade. Exatamente. Sempre quando tem mudança de comportamento, tem alguma coisa errada. No humano fica... por isso que a gente ainda acaba não tendo essa a ideia de como é a evolução completa da raiva humana, porque as pessoas são internadas e são sedadas para poder ser tratadas, né? Porque o tratamento é um tratamento intensivo, com uma série de protocolos e com uma dificuldade muito grande de ter sucesso, né? Então, mas o quadro é muito parecido. A pessoa fica desorientada, fica furiosa, fica, né? Claro, tudo depende do momento da doença, né? Mas no animal, sempre quando a gente... Porque é aquela coisa, né? Quando assim, tu tá brincando com um cachorro, daí chega um outro cachorro, daí tu vê, tem um motivo ali para ter uma briga, né? Ou tu tira a comida, tá? O cachorro está comendo, tu vai lá e tira a comida dele, vai ficar bravo. Daí, então, quando tu tem algum motivo para estar comendo, não significa que tu não tenha que ser avaliado, né? Eu acho que o mais importante é isso, né? Se o morcego em si, no estado normal, ele não quer chegar perto da gente. Então, se está voando muito baixo, você já pode desconfiar. Viu o morcego no chão, então piorou. Você nem encosta, que é para você já não arrumar confusão com a sua cabeça. Né? Já liga logo para o CCZ, que eles vêm e fazem um recolhimento, né? Agora, gente, uma coisa que é muito importante, né? Que nós três estamos aqui realmente para a gente poder falar da importância, que é uma doença que ela não tem cura, ela tem prevenção. O mais importante aqui é a prevenção. Então, se você é profissional da área da veterinária, das vertentes da veterinária de contato com o animal, você tem que ter um protocolo de pré-exposição. Então, se você já foi vacinado, já tem muito tempo que você vacinou, vá fazer a sua sorologia, né, para ver se você precisa novamente de uma dose. Se você viu um morcego na rua caído, ou seu animal teve contato com um morcego, não encosta e fique em observação esse animal. É muito importante que você tome muito cuidado. Se você, por algum acaso, não sabia e encostou, ou foi mordido, ou foi arranhado, ou foi lambido, enfim, teve contato com algum animal suspeito, procure um pronto atendimento para você ser avaliado e entender em qual tipo você vai ser colocado, na verdade, no protocolo de pós-exposição. Tá? Isso é muito importante, porque aí vão avaliar onde é que foi feita a mordida, que animal que é, se esse animal pode ser observado, se ele não vai ser observado. Então, a prevenção é a melhor pedida nesse sentido. E se você tem cão ou se você tem gato, nada mais que o mínimo para você. Vacina anual de antirrábica no seu animal. Tá? Gente, aqui embaixo nos comentários, fixado, tem o site www.raivamata.com.br. Clicando nesse site, você vai ter todas as informações super mastigadinho de tudo que você precisa saber sobre a raiva. O que é a doença, as formas de transmissão, como evitar um acidente de risco, se acontecer um acidente de risco, o que você tem que fazer. Realmente esse site está muito completo e é uma campanha de conscientização. Então, clique, leiam, se protejam. Essa é a parte mais importante disso aqui. É o que a gente quer que vocês tirem daqui. Não é, gente? Perfeito. Recado dado, né, Luísa? Eu queria aproveitar e dar mais um recadinho. Posso? Por favor, com certeza. É o seguinte, eu falo assim, nós temos esse protocolo do Ministério, então assim, a gente tem várias, eu já vi alguém, fui na unidade, parece que tem alguns comentários com dificuldade, eu não tenho vacina em todos os postos, não tem mesmo, porque é impossível, são muitas, né, no caso, se tiver em todas as unidades, fica difícil. Aqui, por exemplo, a gente se organizou. Todos os centros de saúde atendem o paciente, aquele usuário que teve um acidente. Se ele precisar de vacina, ele é encaminhado para a unidade de referência de vacinação. Se não precisar, né, só observação, é feito, por isso que eu te falei logo no começo, né, a importância do trabalho em equipe, né, a equipe de zoonose é notificada e a equipe de zoonose vai avaliar também, junto com
o usuário que teve o acidente vai avaliar o animal, para você ter certeza e a segurança de que o animal está bem, passou os 10 dias, está tudo ok. Então, assim, e aí eu me lembro bem de um colega nosso de trabalho, médico, doutor Mário, e ele estava nos treinamentos, ele sempre falava assim, gente, nós temos raiva, é muito difícil, você muitas vezes, conforme, você tem que avaliar todo o contexto do acidente, tá? Para você indicar corretamente a vacina, a observação, a vacina e soro. Então, a gente fala, eu falo com uma experiência enorme que o doutor Mário tem, né? Muitas vezes ele pegava o protocolo do Ministério, ele pegava o quadro de orientação e falava, deixa eu ter certeza de que está ali. Então, isso é uma tranquilidade muito grande. Então, assim, aqueles profissionais que estão aí e que estão, né, atendendo, eu falo sempre assim, salva na sua área de trabalho o protocolo, sabe? Numa dúvida, deixa eu olhar aqui como é que está assim. É que salva, né? Isso está dentro da nota técnica número 8 de 2022, no site do Ministério, pode pegar, baixar essa nota e ter isso salvo na sua hora de trabalho, facinho dele acessar naquele momento que ele estiver atendendo, tendo uma dúvida. Hoje mesmo eu conversei com uma colega que trabalha na vigilância e aí eu fiz algumas perguntas para ela a respeito de raiva, né? E ela falou assim, Luísa, baixa o guia de vigilância em saúde. De vigilância em saúde, é outro que eu ia falar. Tem o tópico só da raiva, então a gente consegue saber tudo. É o guia você pode entrar no Google, né? Se botar guia de vigilância e saúde do Ministério, ele te leva para a página do Ministério, você baixa, e a página da raiva é em torno de 1000 e alguma coisa, 1020 ou 1010, qualquer coisa. 986. Não, mas o último agora acho que é 1000 e alguma coisa. Tem já. que cuidar quando for procurar para ver se é a última edição. Às vezes é difícil. Porque ele tem edição, está reeditado. Então, assim, ou pode ser. Edição revisada. Agora, então, esse assim, recado é da Jandira, Luísa, é muito importante. Assim, como eu falei antes, a gente tem uma demanda mundial muito grande de vacina e de soro, então o quantitativo tem que ser controlado. E aqui no Rio Grande do Sul é a mesma coisa. Aqui em Porto Alegre eu tenho qualquer unidade de saúde está pronta a atender, mas a vacina vai estar disponível em locais que são de referência daquela região, né? Porque tu tem que otimizar, porque o frasco tem, tu pode fazer várias doses com um frasco, né? Em especial na técnica intradérmica. Então tu procura fazer com que essa logística ofereça a possibilidade de usar o máximo possível de um produto que está em falta. Mas a gente sabe que às vezes é complicado, mas tem que procurar os postos de saúde que vão orientar vocês direitinho. A vacina ela só tem na rede pública, né? Ou a gente consegue encontrar a vacina de raiva humana na rede pública? Só na rede pública atualmente. Tinha uma época que tinha disponível na rede privada tanto a vacina quanto a imunoglobulina, né? Que é outra forma de proteção. Mas atualmente não tem disponível na rede privada, só na rede pública mesmo. Perfeito. Gente, eu adorei esse bate-papo, aprendi muito. É uma doença que, como a gente não vê, a gente não sabe se a gente... Sabe não, a gente sabe que a gente é sortudo de não ter isso na rotina sempre, só que o que a gente não vê todos os dias, a gente acaba esquecendo e ficando meio enferrujado. Então, eu acho que de tempos em tempos a gente tem que realmente botar esse assunto em voga, porque a gente fica despreparado para receber e para, né, até às vezes sanar alguma dúvida de algum tutor, porque a gente quase praticamente não vê, né? Então, tomara que continue assim, mas que a gente converse bastante sempre, para a gente estar sempre sabendo elucidar qualquer dúvida, né? Isso aí. Gente, foi um prazer conversar com vocês, tá? Contem comigo para o que precisar. Se for para falar de raiva, se for falar de qualquer outra coisa, estou aqui disponível para vocês, tá bom? Luiz, e daí só para dizer, a gente sabe aí que tem várias perguntas que a gente acaba não conseguindo responder todas, mas se precisar também a gente pode depois te ajudar a responder, ou mesmo a SBIM, a gente tem um canal de comunicação da SBIM, convidar vocês para acessarem lá o nosso site, que tem bastante coisa interessante de vacinas em humanos, incluindo a vacina de raiva. Vocês têm aí o @ do SBIM, então é só seguir eles. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda lá nos comentários das postagens deles, que eles vão responder para vocês, não?
Muito obrigada, Luiz. Amei te conhecer. Foi bom rever o Juarez e amei conversar com todos aí. A gente passar um pouquinho da nossa vivência, porque eu acho que, né, Juarez, nós profissionais de saúde, principalmente a gente da área da imunização e da vigilância em saúde, o quanto a gente tem batalhado para poder controlar e eliminar. Quando disser a raiva está erradicada, não, ela está controlada, né? Então, assim, a gente batalha muito para eliminar, para controlar e para promover a saúde da nossa população. Se a gente tem vacina, vamos nos vacinar, vamos nos proteger, né? É tão bom viver bem, né? Viver com saúde, poder sorrir, né? Passear, divertir e acarinhar nossos pets, estar com os nossos animais tão bem também, né? Com certeza, é muito importante, né? E essa união da unidade, né, médica, sendo ela de humanos, sendo ela de animais, sendo os enfermeiros, enfim, toda essa unidade multidisciplinar é muito importante estar trabalhando em conjunto, né? Acho que esse é o grande aprendizado disso tudo, né? Isso é eu falo muito, a gente que... Desculpa tá falando de novo, mas é importante que estejamos, todas as profissões na área da saúde, elas são super importantes. E o trabalho de mãos dadas, conjunto, um apoiando o outro, orientando, ensinando, dando a mão, auxiliando, isso é fundamental. Com certeza. Gente, muito boa noite. Beijos para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Prazer. Boa noite, tchau.